Mas falando sério, queridos, foi assim que o povo de Israel se viu ali diante do Mar Vermelho. Deus os colocou numa situação, a gente disse sinuca de bico, não tem para onde ir. Não havia outra alternativa. Montanhas dos dois lados, o exército louco atrás deles, um oceano diante deles. Eles estavam numa situação que, obviamente, tinham que demonstrar fé, mas tinham dúvida. Foram cometidos ali por falta de visão, medo. O que é que eles fizeram? Na realidade, alguns deles queriam voltar para ser escravos no Egito, viver a mesma vida que tiveram por 400 anos, sendo maltratados, sem direitos, sem liberdade, sem salário, abusando, ou sendo abusados melhor, apanhando, passando fome, sendo mortos. E o medo faz isso conosco, queridos. O medo nos leva a um ponto de sentir o desejo de desistir. A gente quer desistir. A gente quer fazer o primeiro retorno e voltar a ser prisioneiro. Prisioneiro do quê? Das nossas circunstâncias, porque Deus quer te libertar. Deus quer te dar uma vida de abundância, de alegria, mas você prefere ficar preso por causa do medo. Eu te pergunto, por que a gente age assim? Por que a gente permite que esses hábitos que nos destroem, situações que nos afrontam, relacionamentos que nos magoam, dominem a nossa vida? Por que a gente permite a vida de escravos a nós mesmos? Por causa do nosso medo. Nós temos medo de viver a verdadeira libertação que Deus pode nos dar. Porque para ser livre, queridos, para deixar de ser escravo, para atravessar o Mar Vermelho, você precisa ter fé. Moisés disse para o povo andar para o mar. E no momento que eles começam a caminhar, o mar se abre. Se ficasse paradinho, nada aconteceria. Qual a solução, queridos? Onde eu posso encontrar coragem para reverter um casamento que está pronto para acabar? Onde é que eu acho coragem para confrontar um filho que está mostrando ali as consequências de decisões erradas? Onde que a gente encontra coragem para esperar pelo melhor diante da falta de compreensão, de descrédito das pessoas que estão ao nosso redor? A palavra de Deus nos dá a resposta. Ele diz a nós: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Onde eu encontro coragem? Em Deus. Aquele que é a fonte de força. E nunca se esqueça disso, que coragem não é estar livre do medo. Coragem é agir mesmo quando você sente medo. Porque são nesses momentos que a gente entende as palavras de Paulo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse, queridos, é o antídoto para o medo. E esses são os passos que nós podemos dar para desenvolver sabedoria, assim como Daniel e os seus 3 companheiros. Você busca a direção de Deus, observe a situação com cuidado, analise as consequências envolvidas, estabeleça um plano de ação e enfrente seus temores. Como? Com fé, confiando em Deus. Mas para concluir, há algo mais que eu queria rapidamente mencionar para vocês. Belsazar, ele perdeu tudo, porque ele falhou em um aspecto que nunca nós podemos nos esquecer, queridos. Belsazar, ele falhou em aprender das lições do passado. Ele era o neto do famoso Nabucodonosor e ele sabia, Belsazar sabia o que havia acontecido. A história demonstra, né? Ele sabia dos utensílios, sabia o que o avô havia feito, sabia daqueles utensílios que ficaram guardados por mais de 4 décadas. Ele sabia, ele conhecia. E quando você lê toda a descrição, Daniel recapitula tudo o que havia acontecido com Nabucodonosor, olhando para Belsazar. Você sabia que seu avô ficou louco porque não soube ser humilde, porque ele pensava que ele era um Deus.
Você sabia que o seu avô comeu como um animal, molhado pelo orvalho. Você sabia de tudo. As palavras de Daniel: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Você sabia de tintim por tintim que aconteceu com o teu avô. Não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos e a tua vida e todos os teus caminhos. Não te humilhaste. Belsazar sabia de tudo, queridos, que havia acontecido com o seu avô, mas não havia aprendido lição alguma. Ele sabia, mas não aprendeu. Pergunto para você: o que adianta você pegar um livro de alimentação saudável, senta, começa a ler como cuidar da sua saúde, comendo batata frita e tomando Coca-Cola? Do que adianta? Você ri? Do que adianta você dizer que você conhece a Deus se você não confia nele? Para que serve? De que adianta você dizer que você é um seguidor de Deus e você vive como se ele não existisse? Porque alguns acham que a vida religiosa ou a vida espiritual se dá 2, 3 horas por semana, num dia só, dentro de um prédio. Quem tem a vida cristã dessa maneira, infelizmente, é só da boca para fora. Porque viver a vida cristã dentro de um prédio, cercado de pessoas que creem como você, é fácil. Duro é ser um seguidor de Deus, um seguidor de Jesus Cristo, lá fora, na segunda-feira, na terça, na quarta, na faculdade, no trabalho, no supermercado, no banco. É lá que você demonstra de fato quem é o Senhor da sua vida, em quem você confia. A lição para nós é a seguinte, queridos: se humildemente nós não aprendemos as lições das gerações antes de nós, nós cometeremos os mesmos erros. E é por essa razão que esse livro aqui foi dado a nós. É um manual prático para a vida. Tem muito conhecimento aqui, mas pegar o conhecimento e nem colocar em prática na sua vida não vale de nada. Não cometa os mesmos erros. Belsazar cometeu. O império babilônico terminou em suas mãos. As escolhas da nossa vida, né? E para fazê-las de maneira correta, nós precisamos, queridos, de sabedoria. Busque a direção de Deus. Observe o contexto. Pense nas consequências. Tenha um plano para você agir. Vença seus temores. E nunca se esqueça da sabedoria que vem das lições que nós podemos aprender daqueles que já passaram pelo mesmo caminho. Pastor, mas qual é o segredo? Daniel mencionou para Belsazar: você não foi humilde. Quer ser sábio? Quer viver segundo o sonho de Deus para a sua vida? Seja humilde. Não tente, seja. E escolha. Escolha ser fiel. Pai eterno, com Deus, extraordinário, Senhor, esse relato em que Daniel coloca de maneira clara diante daquele que foi o último rei de Babilônia, que tudo aquilo que ele havia conseguido, seus antepassados, tudo se perderia naquela noite, porque o que ele sabia de nada serviu. Não foi humilde o suficiente para não cometer os mesmos erros. Ajuda-nos, Pai, que nós não ignoremos o passado, possamos aprender da história, amigos, circunstâncias e principalmente a orientação que encontramos em Tua Palavra. E ajuda-nos, Pai, a sermos sábios em nossas decisões. Ajuda-nos, Pai, que possamos crescer e viver segundo o Teu sonho a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, que possamos escolher a cada dia, decidir a cada momento ser fiel. E isso rogamos a Ti em nome dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.